Eu também diria que a esmagadora maioria dos artistas é de esquerda. Eu acho que há algo, não sei se é nem precariedade, do trabalho. Que pontapé! Maldinha, temos aqui o Levi, que eu chamo Levi, mas que ele não é Levi. Portanto, vamos começar já por aí, sim? Certo. Ora bem, eu sou Levi, o Galaio. Pois exato, é um nome bíblico. É estranho num país católico. Mas atenção, mas quando tu me disseste, eu reconheci. Ok? Certo. Só que, epá, das redes sociais, não é? A gente conhece as redes sociais. Certo. E eu sempre fui Levi. Mas e quando tu me disseste, eu fiquei. Ok, já sei de onde é que isto Mas é. é giro, porque os portugueses, o primeiro impulso que têm é precisamente o Levi. Não sei porquê, ou seja, deve haver alguma coisa na linguística do português que leva as pessoas para o Levi, mas de facto é Levi. É Levi, muito bem. Então, Levi, tu és, para também te dar uma introdução à malta, tu és engenheiro. Corretíssimo. Provavelmente é a profissão que vocês não sabiam que ele tinha. Stand-up comedian. Certo. E também dás uns toques a nível de vídeos sobre ciência política. É verdade, vou dando qualquer coisa. Sim, o que me paga as contas é efetivamente engenharia informática, parece que não é bom para pagar contas. À noite sou tipo o Batman do humor, exatamente, ou seja, de dia sou um engenheiro de sucesso e à noite, exatamente, estou lá na montanha, exato. E à noite faço humor quando me deixam. Ou seja, sou orgulho dos teus pais durante o dia e usaste durante o dia. Exato, precisamente. E é isso, e como gosto muito de política, tenho muito interesse por política, por economia, ainda bem se tiro uma pós-graduação em economia também. Ok, não é a tua área de estudos, nada. É assim, formalmente não. Eu estudei muito economia, estudei muito ciência política por autodidata, não é? Mas depois a certa altura percebi, pois eu ando a falar muito disto nas redes sociais, depois as pessoas vão perguntar, mas quem é que és tu na fila do igual a falar sobre isto? Eu, pois, se calhar vou tirar uma informação. Não que eu o fizesse, não faria. Mas, ou seja, quando comecei a ver os teus vídeos, eu pensei, será que ele estuda ciências políticas? Certo. Só que depois vi vídeos teus a fazer stand-up. Yeah. Uma coisa ou outra também sobre engenharia nos stories, assim, calma. O homem faz tudo. O homem faz tudo, exatamente. Não, mas lá está, por exemplo, no curso de Engenharia Informática nós estudámos, eu tive algumas cadeiras de Economia, mas não são assim coisas que aprofundem imenso. Okay. Mas eu depois, porque é uma área que me interessa, tanto Economia como Ciência Política, fui escapar eu sozinho e pronto. Tudo o que eu sei nessa área não é de ensino formal, ou pelo menos a maior parte não é de ensino formal, é de coisas que eu fui aprendendo sozinho. Muito bem, então vamos por partes, ou seja, como é que entraste em engenharia? Tu gostas de engenharia, é uma profissão que realmente te preenche ou é apenas uma questão que tens para pagar as tuas contas e para fazer tudo? Se realmente me preenche, é uma boa questão. Não, eu diria que sim, eu sempre gostei muito de... Não é sempre. Quando percebi o que era engenharia informática, percebi que é uma coisa que eu gosto muito de engenharia informática. Tendencialmente gosto dos meus dias de trabalho, também é uma profissão um bocadinho privilegiada porque trabalho de casa, tenho alguma flexibilidade de horário, portanto, imagina, mesmo que tenho uma atuação no Porto, posso ir ao Porto, trabalho do Porto e depois à noite vou atuar, vou fazer a minha vida. Mesmo em termos criativos, se eu tiver alguma ideia para escrever alguma coisa, consigo facilmente parar o meu trabalho e fazer o que tenho que fazer. E o próprio trabalho é muito estimulante para mim, ou seja, aquilo não sei se nota, mas são um bocadinho nerd e geek e coisas. E é uma coisa que eu gosto, aquilo é quase, para mim, engenharia informática é basicamente, ao contrário do que muita gente acredita, não tem nada a ver com impressoras. Nós não sabemos, parem de me perguntar se eu sei arranjar a vossa impressora, eu não sei, ok? Mas aquilo é muito sobre resolver problemas. Okay. E eu acho que o que me levou para a política é a mesma coisa que faz com que eu goste de engenharia informática, que é resolver problemas, é quase ter puzzles novos todos os dias para resolver, e, portanto, o trabalho que me paga as contas também me preenche, a verdade é essa. Isso é excelente. Sabes que foi um conflito que eu tive muito grande, porque eu sou da área artística, não é? E agora estou em letras, aliás fiz um vídeo sobre isso há pouco tempo, que passei de uma área que não tem emprego para uma área que tem um bocadinho certo. Mas, baby steps. Mas, por exemplo, foi uma dificuldade que eu sempre tive, eu nunca consegui
focar numa área mais científica. Certo? Não é uma coisa que me estimulava, não é uma coisa que me preenchesse, que me desse interesse, até porque eu só consigo estudar aquilo que me dá interesse. É como a mim, mas lá está, eu acho que tive a sorte, e eu aqui considero mesmo sortudo. Eu acho que sou sortudo em muitas coisas, mas eu tive a sorte de haver uma área onde há imenso emprego, onde se ganha super bem e que é uma área boa de trabalhar e que calha eu gostar genuinamente disso. Portanto, o que é o sonho, não é? Exato. O que é muito bom. Ok, mas tu tens uma coisa muito interessante que nós começámos a falar, que é, tu tens um nome de origem bíblica. Exatamente. Não é? E, para quem não te conhece, tu és uma pessoa com tendências políticas extremamente conservadoras, precisamente, sim. Exatamente. Ou seja, sou contra o aborto, sou contra a eutanásia. Ou seja, como é que é ter uma origem mais religiosa, mais ligada ao conservadorismo, e depois ser uma pessoa que a nível político, não é? É muito mais à esquerda? Certo. Isso por acaso é uma boa questão, porque eu estive muito ligado à religião até ali aos meus 15 anos, se calhar, e depois a partir se calhar entre os 15 e os 18 foi o meu processo de desmame, ou seja, foi quando eu comecei a perceber que aquilo se calhar não fazia mesmo sentido para mim e comecei a afastar aos poucos. Mas, mesmo nesses 15 anos em que eu estava mais ligado à religião, havia sempre um lado de mim, porque eu sou uma pessoa muito racional e muito lógica e eu preciso perceber como é que as coisas funcionam. E eu sinto que a religião é muito mais uma coisa de emoção, ou seja, a fé espiritual. É isso, e isso nunca fez muito sentido para mim. Então eu tentava conciliar essas duas coisas e tive muito tempo e perdia tempo a pensar sobre isso. Ok, na escola aprendo que houve os dinossauros e que houve a evolução, mas se calhar isso significa que depois andava ali a tentar fazer correlações, tentar justificar uma coisa, mas a verdade é que eu senti-me sempre um outlier, estás a ver? Tipo, eu sentia sempre, aliás, muitas vezes quando ia à igreja e quando estava em eventos religiosos, eu sentia que estava a fazer uma personagem, ou seja, eu sabia o que aquelas pessoas queriam que eu dissesse e eu então dizia, estás a ver? Mas nunca foi uma coisa que eu tivesse uma ligação genuína, quando comecei a dizer alguma identidade própria, nunca senti que fosse uma coisa que eu tivesse relação genuína. Mas é algo muito mais ligado, por exemplo, o teu afastamento da tua religião de família é algo muito mais ligado a ti próprio como pessoa do que propriamente por valores políticos ou crenças políticas. Sim, de todo. Aliás, eu até diria que as minhas crenças políticas mais ferrenhas só vieram depois desse afastamento, ou seja, curiosamente até estão mais ou menos interligadas, mas a verdade é que ali até aos 15, 18 eu estava mais ligado à religião e era tendencialmente mais de direita, aunque até se dito em voz alta até faz sentido, não é? Sim, como padrão, não é? Exato, se formos analisar, ou seja, tendencialmente as pessoas mais conservadoras mais de direita. Puxam mais para aí. Se bem que eu acho que nunca fui conservador. Eu era mais de direita economicamente, ou seja, acreditava mais no lado liberal da coisa, mas em termos de direitos sociais eu acho que sempre fui a favor do aborto, sempre fui a favor lá sabe, tendencialmente associado a malta diz que é economicamente mais à direita, socialmente Exatamente. Certo. Uma iniciativa liberal. Exatamente. Há uns anos atrás. Encontrei já fomos dois. Estou a brincar contigo. Mas, ok. E então, como é que tu dedicaste totalmente aos teus estudos como engenheiro? Certo. Normal. Estudaste em faculdade? Estudei no ISEL. No ISEL. Recomendo, mas estudar engenharia informática é um desafio. Não sei se é jamais o faria. É engenharia, medicina, sabes? Tudo aquilo que tem que dar de futuro, não é comigo. Não é tudo comigo, mas ok, muito bem. E tu és de Lisboa? Sou de Lisboa, nascido e criado, mas já vivi em muitos sítios. Já vivi no Forte da Casa, que é perto da Alverca, já vivi na Ericeira. Alverca do Ribatejo. Precisamente. Sim, cara, tem lá mais para ser lá. Já vivi na Ericeira, já vivi no Barreiro, tenho casa no Barreiro. Neste momento não digo onde é que vivo, que é para as pessoas não irem bater à porta. Exatamente. E dar um porrada. Às vezes tenho medo, tipo, que um gajo faz conteúdo político e aparecem-nos malucos. Imensas. Eu às vezes
mas às vezes eu perco tardes na casa de banho, a fazer as coisas que se fazem na casa de banho, a ver os meus, tipo, as mensagens que foram bloqueadas no Instagram, porque o Instagram bloqueia, sim, também já tive. E eu vou ver os requests e às vezes tenho lá coisas que é tipo, este menino perdeu tempo a escrever isto, na possibilidade de eu vir a ver e pá, eu acho que eu até me sinto bem, sabes? Eu sinto-me valorizado. E aquele tempo da vida não foi para ti. Exatamente. Mas acontece com mais frequência daquilo que eu gostava que acontecesse, por acaso. As coisas graves, são as coisas graves? Já me ameaçaram de morte. Não é com muita frequência, para das ameaças de morte. Muitos chamar nomes, tipo, não sabes nada, és o burro, caralho, não sei o quê, pronto, esse tipo de coisa com muita frequência. Como, não é? Sim, exatamente, sempre com carinho, sempre com abraçado, sabe? Ameaças de morte já aconteceu uma outra vez, claramente, pessoas do Chega, tipo, depois eu acho giro, porque são sempre pessoas que não têm coragem de meter uma foto de perfil, o nome é o Sexy Lady 79572, ou seja... Mas é uma pessoa conservadora, Sexy Lady. Exatamente. Portanto, não sei, não é difícil levar estas pessoas a sério. Mas, pelo sim pelo não, convém. Eu prefiro que elas não soubessem onde é. Mas estou a viver, neste momento, estou a viver em Lisboa. Sim, eu quando falo de pessoas conservadoras, eu tenho a perfeita consciência que há uma quantidade de pessoas conservadoras que não fazem isso. Sim, eu tenho amigos que são. Exatamente, até tenho amigos que são, é verdade. Não, mas existe essa consciência porque eu também, ou seja, eu também tenho o meu lado político e bem arrojado. No entanto, eu também, ou seja, eu sou muito a favor de nós não colocarmos as pessoas todas no mesmo saco. Sim, 100%. Lá porque há pessoas que têm a mesma tendência política, não quer dizer que têm as mesmas atitudes ou que acham certas outras coisas. É muito redutor. Sabes que eu às vezes, quando estou a fazer vídeos e estou a ver o vídeo que acabei de fazer, estou a editar ou o que é que seja, eu uso muitas vezes a expressão a direita. A direita quer não sei o quê, a direita faz não sei o quê. E eu percebo que em termos retóricos isso tenha muita força. Porque és generalista. Exato, mas é muito redutor. E há muita direita que se calhar não se identifica com muitas com aquilo que eu estou a descrever, percebe? Ou seja, mas depois em termos comunicativos, eu acho que é mais forte dizer a direita, não sei o quê, do que estar a dizer a direita conservadora, vota no Chega, ou seja, às vezes é difícil conciliar essas duas coisas, estás a ver? Ou seja, às vezes tu queres passar uma mensagem, então é mais fácil simplificar para passares a mensagem que tu queres, mas ao mesmo tempo estás a ser injusto com uma porcentagem daquelas pessoas. Exatamente. Sim, eu isso também concordo e também, ou seja, também é um desafio, mesmo, ou seja, é um desafio interpessoal. Exato. Tu tens amigos que têm diferentes perspectivas políticas, diferentes valores e isso é perfeitamente normal. E às vezes, mesmo a falar com eles, sai dessa expressão generalista, não é? Eu não vou dizer que sai para ti, eu estou a falar no meu caso. Não, sim. E tu se calhar até estás com uma pessoa que é de direita, que não se revê com aquelas coisas e que fica tipo, Exato. eu não sou assim. Exatamente. Eu tenho um amigo que é muito direita, muito religioso, e é uma pessoa com quem eu gosto muito, e é uma pessoa super inteligente, eu gosto muito de falar com ele sobre todos esses temas nos quais nós discordamos. Ou seja, eu não sou religioso, não sou de direita, e gosto de debater com ele porque acho que é uma boa pessoa para debater. E muitas vezes eu faço esse erro de, mas a direita não sei o quê, ele, mas isso não é a minha direita. E faz-me um clique tipo, pois é, eu não posso fazer esta generalização, ou seja, se calhar se houver 2 milhões de pessoas em Portugal que são de direita, vais ter 2 milhões de opiniões diferentes sobre imensos temas. E isso também acontece com os crimes, não é? Exato. Aliás, se há lado político que adora discutir eternamente, é a esquerda. Não há duas pessoas. Mas é mesmo. Pode ser só a temperatura, não é? Mas há sempre alguma coisa que se pode aprimorar e discutir mais. Concordo perfeitamente com isso. Ok, então, e a nível de os teus planos de futuro, tu veste mais a fazer carreira, já tens uma carreira como engenheiro e há de continuar a tê-la há muito tempo, mas veste a fazer carreira na política, veste a fazer carreira no stand-up? Isso é uma ótima questão, que aliás eu até agradecia que se tu tivesse a resposta. Ok, eu vou ser honesto, eu acho que o mundo está a sofrer uma revolução que as pessoas ainda não estão preparadas para ela e que eu estou muito em contato com ela precisamente por ser engenheiro informático. A inteligência artificial, não querendo assustar ninguém, vai mudar muito a forma de trabalhar e aquilo que é uma carreira. Dito isto, eu diria que se me perguntasse há 5 anos, eu diria
engenharia informática, com certeza. Hoje em dia, eu se calhar tenho mais probabilidade de ter um emprego estável sendo político ou humorista. Ok. Dito isto, os meus planos futuros são manter-me na engenharia informática, continuar a fazer humor como tenho feito, por uma razão muito simples. Eu olho para os meus colegas humoristas, que são humoristas a tempo inteiro, e eles têm que aceitar propostas de casinhos, têm que aceitar propostas que eu vejo-os a aceitar e que eu sei que eu nunca aceitaria. Portanto, eu prefiro ter um trabalho que me paga as contas e o lado criativo, eu aceito o que eu quiser fazer. Exato. Aceito os trabalhos que eu quiser fazer, aceito trabalhar para as empresas que me interessarem a mim, porque consigo ter essa flexibilidade. Acho. É sempre também, ou seja, também é um bocadinho do vilão, não é? Não, definitivamente, mas lá. Sim, definitivamente. E às vezes eu acho que sou duro nessa crítica com os meus colegas, mas percebo que uma pessoa tem que pagar contas e eu até posso ser o gajo mais de esquerda de sempre, saber que tenho que me pagar 20 mil euros para fazer um conteúdo qualquer e eu tenho que pagar o gás e a comida. E a pessoa tem que sobreviver. Exatamente. Não, percebo É o perfeitamente. que é, mas eu tendo a possibilidade de fugir disso, porque estudei engenharia informática e consigo ser engenheiro informático, quero me manter nesse registro. Há uma possibilidade real de, nos próximos anos, e confesso que é uma coisa que me interessa, envolver-me um bocadinho mais na política. Eu, nas últimas autárquicas, fui candidato pelo LIVRE nas autárquicas. E tenciono, como tu sabes e quem me conhecer sabe, eu acredito em coisas e acho que essas coisas eram boas para o nosso país. Portanto, se eu tiver a possibilidade de me empurrar para que essas coisas aconteçam, vou tentar que isso aconteça. Portanto, seria hipócrita da minha parte dizer que não vou tentar ter não diria uma carreira política, porque não tenho interesse em carreira política, mas vou tentar, no que for possível, influenciar nesse sentido. Porque sabes que eu tenho uma crença muito particular que é, eu quando falo em carreira política é mesmo muito uma questão discussível. Porque eu acho que a política não é algo que deva servir para carreira. É isso, é exatamente aí que eu queria chegar. Ou seja, tu se queres ter influência na vida política do teu país, é porque tu queres estar no serviço ao teu país e à tua população, acima de tudo. Eu acho que ver a política como uma carreira é estar a transformar aquilo quase numa coisa que pode ser escalável. É isso, e nem devia ser bem, não é? Ou seja, eu acho que a democracia, quando foi pensada precisamente no sentido de, ok, há aqui imensos cidadãos e vamos permitir que estes imensos cidadãos participem nesta vida política. Claro. Eu acho que se criou uma ideia de que há os políticos e depois há as pessoas normais. Mas não, os políticos deviam ser as pessoas normais e acho que a classe política está cada vez mais a afastar-se das pessoas normais. Exatamente, e nós não queremos isso, aliás. Pelo contrário, nós temos jovens cada vez mais formados, as pessoas têm cada vez mais acesso à educação, portanto há menos desculpa, pode haver desinteresse da população em geral e acredito que haja, exatamente. Mas era bom que esse desinteresse começasse a desaparecer para que a política passasse a ser feita por pessoas, em vez de por elites que são quem está lá agora. Sim, ou seja, obviamente cada partido é construído de uma maneira diferente. Claro. Mas sim, obviamente perfeitamente o que estás a saber, é como se fosse uma escala, não é? E a realidade é que o exemplo vem de cima, não é? Sim. Eu acho que uma das coisas que a mim me deixa frustrada é certas coisas que acontecem na Assembleia da República que eu acho que, ou seja, uma pessoa normal veja aquilo e pensa, então se aquela pessoa que é deputada, que foi eleita por uma quantidade de milhões de pessoas neste país, se está a comportar assim, porque é que eu não me devo comportar, porque é que eu não posso, não é? E nos últimos anos isso tem cada vez pior. Cada vez pior, não é? Nós sabemos disso. Eu tenho aqui uma questão que é, tu, no início da nossa conversa, disseste que tu, no início, quando és mais novo, quando começaste a fazer político, tu eras um homem de direita, certo? O que é que aconteceu para tu passares da direita para a esquerda? Porque até costumam dizer que tu és de esquerda, exatamente, tu és de esquerda quando és novo, quando és rebelde, e depois começas a trabalhar, parece uma vida adulta e tornas-te de direita. O que é que aconteceu? Então é assim, eu era direita, eu acho que era direita por várias razões. Na altura, acho que a primeira coisa que me empurrou para a direita foi precisamente eu ali nos meus entre os 15 e os 18, quem mandava nisto tudo era o Pedro Passos Coelho, e eu achava que ele era criticado injustamente.
Então houve ali um lado empático da minha parte de querer estar do lado do underdog, estás a ver? E depois fui ganhando conhecimento sobre economia, fui ganhando conhecimento sobre ciência política e, como eu já tinha este viés de eu quero ser do lado da equipa do Passos Coelho, também aquilo que fui lendo sobre a esquerda e a direita quis aproximar-me da direita. Mas, conforme fui ganhando mais conhecimento, principalmente da área da economia, e conforme fui consolidando os meus valores morais, fui-me cada vez mais aproximando do outro lado. E houve um fator que foi fulcral para mim, que foi perceber a insustentabilidade real do capitalismo. Ou seja, a certa altura eu percebi que uma sociedade desigual não é praticável, ou seja, invariavelmente colapsa de alguma maneira, e eu não quero viver numa sociedade que de X tempo vai colapsar, isso não me faz sentido. Portanto, haver maneiras de controlar isso, haver maneiras de haver menos pobreza, haver maneiras de redistribuir melhor a riqueza que é produzida, em vez de estarmos a contribuir para a acumulação dessa riqueza. Ou seja, tudo isto me parece lógico, até é estranho para mim às vezes como é que discordam de mim, estás a ver? Então, mas e tu não achas que, por exemplo, a desigualdade... Vou dar argumentos contrários. Tu não achas que, por exemplo, a desigualdade é um estímulo para a luta, para o desenvolvimento? Tu achas que não é a desigualdade que faz com que... Não achas que o trabalho precário é algo essencial? Eu acho sim, aliás. Que incentiva a seres mais e melhor na tua vida. Eu estou-me a rir, mas isto é uma discussão real. Isto é uma discussão real. Há uma... Olha, ontem, acho eu, ou hoje, a minha estava a falar com Miguel Faria sobre uma escritora que fala precisamente, ela tem em literatura, precisamente sobre este tema. Eu acho estes argumentos que eu disse, eu não estou aqui para colaborar contigo na conversa, eu quero mesmo ouvir a tua resposta, porque estes argumentos que eu disse são válidos e acontecem em argumentação política. Eu acho que o trabalho precário foi, e a própria ideia de precariedade, foi um conceito que alguém, eu ia dizer a direita agora, exato. Eu ia dizer não foi a direita, não generalizando. Foram as elites que acumulam portanto, o poder e o capital, arranjaram este conceito de que nós não podemos viver acima das nossas capacidades, nós temos que apertar o cinto e temos que viver com disciplina. Isto é uma ótima maneira de convencer as massas de que eu tenho que viver com disciplina, não posso viver acima das minhas capacidades, enquanto está o senhor da Galfa a meter dinheiro para o bolso, porque nós não estamos, não é? Certo. Eu não acho que haja necessidade. Trabalho precário não sei como é que é possível defender trabalho precário. Eu percebo o argumento que quanto mais as pessoas trocam de trabalho, mais os salários aumentam. Não é bem assim. Isso funciona quando há uma competição real. Quando tu estás a despedir pessoas à balda. Ou seja, sem proteção. Imagina. No Dinamarca, é um ótimo exemplo disto. Eles praticamente não têm leis laborais na Dinamarca. O trabalho é precário? Não. Porquê que o trabalho não é precário? Porque as pessoas estão protegidas. Eu facilmente na Dinamarca estou 2 anos sem trabalhar e posso, sustentado pelo Estado, escolher o próximo sítio onde eu vou trabalhar. Portanto, as empresas estão ativamente a competir com a boa qualidade de vida que o Estado nos dá. Portanto, as empresas têm que me dar uma qualidade de vida melhor ainda do que o Estado me dá. Isso é precariedade? Não. As leis laborais são flexíveis, mas isso não é precariedade. O que se quer fazer cá em Portugal, por exemplo, é criar esse ambiente de flexibilidade laboral sem o Estado assegurar absolutamente nada a ninguém. Portanto, isso iria contribuir exatamente para o contrário. Se é fácil a despedir e as condições de vida com as quais eu estou a competir são nada, praticamente, eu não tenho incentivo nenhum para oferecer mais àquelas pessoas. E se nós pensarmos, é literalmente o pensamento reverso, não é? Porque se nós pensarmos nos argumentos típicos, não é? Que é, ou seja, o Estado não pode estar constantemente a dar subsídios, a dar ajudas, como se o Estado desse esmolas às pessoas para elas sobreviverem, não é? Que é uma coisa que a mim pessoalmente, é um bocadinho estranho o conceito de, ok,
o Estado dá uma ajuda que muitas vezes é totalmente insuficiente. É isso. Não é? E há pessoas que não gostam. Não gostam que haja pessoas que estão no limiar da pobreza, que foram despedidas, que têm... Porque há esta ideia, criou-se esta narrativa, e isto é genial da parte dos capitalistas, quem orquestrou esta brincadeira toda. Criou-se esta narrativa de que se tu és pobre, é por culpa tua. Exatamente. Tu é que te colocaste nessa situação. Quando facilmente tu vais ler, e eu percebo que situações anedóticas, mas eu conheço um gajo que recebe subsídios e está a beber o dia todo na tasca. Certo. E eu não vou invalidar a tua experiência de vida. Exatamente. Mas não é por existir esse gajo que, se tu fores olhar para as estatísticas, que abrange uma quantidade muito maior de pessoas, e tu percebes que a esmagadora maioria de pessoas que recebe apoios é porque precisa deles, e esses apoios a maior parte das vezes são insuficientes. E isto parece um homem dos números. Sim, Portanto, sim, sim. E eu acho que isso ajudou muito, mas sabes que faz-me confusão, porque supostamente as pessoas de direita, malta das finanças e da economia, também são bué dos números, mas depois tu vais ver aquilo em que eles acreditam, e muitas vezes a fundamentação daquilo em que eles acreditam, e os dados não estão lá para justificar. Talvez pensas que isso acontece talvez porque o pensamento está direcionado por coisas diferentes, ou seja, se calhar há uma porcentagem de pessoas ligadas aos números que estão mais preocupados com a parte económica, e se calhar há outra parte que através dos números estão mais preocupados com o social. Apesar de eu acho que eu pessoalmente, e atenção, não sou uma mulher dos números, sou uma mulher dos números quando é para fazer análises estatísticas, para perceber realmente se aquilo que me passa na televisão é realmente o que existe. Mas eu tenho uma opinião que vem muito de encontro àquela malta que diz eu sou de direita economicamente e sou de esquerda socialmente, que é o facto de isso não funciona. Ou seja, se tu queres realmente certos resultados sociais, os resultados económicos têm de ir em conta. Exatamente. Até porque, e Marx defendia isto, as lutas sociais destiladas são lutas de classe. Ou seja, Isabel dos Sonhos, angolana, teve um corpo dela diferente da nossa. Quando vem cá não há preconceito em relação a Isabel dos Sonhos. Ela vai para os melhores hotéis, é super bem recebida, toda a gente lhe dá 2 beijinhos, não há preconceito em relação a ela, porque ela é extremamente rica. Ou seja, os problemas sociais destilados acabam por ser problemas económicos. Exatamente. Portanto, por isso é que as coisas acabam por não ser distinguíveis. O que é que eu acho que empurra muitas pessoas para esse mindset de sou de esquerda socialmente e de direita economicamente? Porque eu acho que, principalmente muito fruto da internet e das redes sociais, houve 2 fenómenos que aconteceram. Foi uma individualização muito grande da experiência humana, ou seja, eu neste momento estou muito mais focado em mim do que na comunidade que está à minha volta, e criou-se esta ilusão de que, e eu acho que isto vem da prosperidade, criou-se a ilusão de que qualquer pessoa pode vir a ser qualquer coisa, não é? Atingir milionário, ou seja, eu, se quiser, eu se me esforçar o suficiente, consigo ser milionário. Portanto, não vou estar a lixar a minha vida, ou seja, não vou estar a alterar o sistema se eu quero chegar aqui. Exatamente. Certo. O que é que acontece? A esmagadora maioria das pessoas não vai ser milionária, nem sequer vai chegar lá perto. Mas criou-se esta narrativa de que com esforço tu vais conseguir. E uma pessoa média, uma pessoa que receba 1.600 euros por mês, porque se esforçou para isso, estudou para isso, andou a matar-se a trabalhar para... Exatamente. O que pensa é, eu cheguei aqui com o meu mérito, quem não chegou é porque não trabalhou mesmo que eu trabalhei. E muitas vezes não é isso que acontece. E repara, estar a receber 1.600 euros neste país é ridículo. É ridículo o nosso salário médio ser 1.600 euros. Mas as pessoas acho que têm-se numa consideração muito maior do que aquilo que são realmente, porque não têm consciência do que é o privilégio real. Ou seja, lá está, o salário médio é 1.600 euros, portanto quem receber 2.000, está fixe. Caraças, isso é um gajo incrível. Sou média alta já. E depois vais ver as famílias mais ricas de Portugal e está cada um a sacar 1 milhão de euros por dia. E é tipo, ou seja, é uma discrepância tão grande, só que as pessoas, eu acho que como não têm essa noção, consideram-se de alguma forma elite.
percebes? Não sendo. Não sendo. É. Sim, por causa é uma ideia que eu tenho também muito própria e já tive esta conversa com várias pessoas, que é a fraca noção de privilégio. Existe um estudo social que é feito com vários jogos de Monopólio. Sim, isso é incrível. E nitidamente, só para explicar a malta, há um jogador em cada mesa que lhe é oferecido mais um dado, que acho que até recebe mais dinheiro, pronto. Sim, E quando passa na partida, em vez de receber uma nota, recebe duas. Exatamente. E no final do jogo, obviamente, quem ganha em cada mesa é a pessoa que recebeu mais um dado e mais uma nota. E quando há uma entrevista a essas pessoas e tu questionas, acha que foi merecedor essa vitória? E todos eles responderam que sim. Sim. Ou seja... Mas sabes o que é bizarro? Mas eu acho isso ok. Tu que estavas a receber 2 notas, achaste que foste merecedor, ok. É preciso gerir. Mas é bizarro as outras pessoas que estavam a jogar com ele também acharem que ele foi merecedor. Isso é estranhíssimo para mim. Como é que é possível? Ou seja, tu sabes as regras, tu sabes explicar outras regras do jogo, tu viste o outro gajo a receber 2 notas e tu estavas só a receber uma. E ainda assim as pessoas acham que aquela pessoa mereceu ganhar no jogo porque teve mais estratégia ou o que for. Mas não é isso que acontece, ou seja, a pessoa efetivamente tinha privilégio. E é isso, eu acho que as pessoas não têm noção do privilégio que têm, não têm noção, por exemplo, do impacto do Estado na vida delas. E a quantidade de vezes que eu recebo comentários nos meus vídeos a dizer mas o Estado não faz nada, o Estado não faz nada. Se o Estado tu não tinhas água em tua casa, se o Estado tu não tinhas eletricidade em tua casa, não tinhas gás em tua casa, não tinhas a A1, não tinhas a A2, não tinhas a A3, não conseguias chegar ao teu trabalho porque não havia estradas mantidas, ou seja, não tinhas estudado, não tinhas, se calhar, não tinhas nascido sequer, ou tinhas nascido no meio de uma valeta e tinhas morrido com 2 meses. As pessoas negligenciam o impacto que o Estado tem na nossa vida e eu percebo que nós vivemos num país com corrupção e a nossa classe política podia ser melhor, o nosso Estado podia funcionar muito mais eficientemente, sim, mas o Estado fornece muitas coisas e nós não tínhamos a qualidade que temos. Eu falo por mim, ou seja, eu como pessoa sou fruto do Estado, 500%, ou seja, nasci num hospital público, quando o meu pai foi buscar-me no hospital, foi numa estrada que foi feita pelo Estado. Exato. Toda a minha escolaridade, desde a escolinha até à faculdade, nunca tive uma faculdade privada. Certo, ou seja, todo o meu ensino foi facultado pelo Estado. A maior parte da minha saúde, por acaso nisso até tive sorte que a minha mãe teve seguro de saúde, mas ainda assim nasci num hospital público, fui muitas vezes aos hospitais públicos e dou graças a ter isso, ou seja, eu acho que sinto-me grato por ter isso e eu percebo as críticas que há a fazer ao Estado e o Estado não é perfeito e honestamente eu preferia viver numa sociedade que era independente do Estado, ou seja, que nós conseguíamos todos coletivamente chegar a acordo e não era preciso sequer ter Estado. Mas, sendo isso meio utópico... Isso é uma perspectiva marxista, não é? Exatamente. De acabar-se com o Estado e coletivamente... Precisamente. E até é giro quando tu tens anarcocapitalistas que estão quase lá na teoria marxista, só faltava um bocadinho. É muito engraçado isso. Mas é isso. Mas não havendo essa possibilidade, ou essa possibilidade estando muito longe em termos estruturais, ter um Estado funcional que garante o limiar mínimo de vida. Nós temos não temos 10% de habitação pública é assustador. Como é que não há mais habitação pública? Porquê é que não há mais habitação pública? Porquê é que nós não estamos a garantir casa às pessoas quando isso é um direito da nossa Constituição? Percebes? Há imensa coisa que o Estado poderia estar a garantir para aí sim o capitalismo funcionar mais ou menos de forma justa, porque estamos a garantir que o starting field, estás a ver, é mais ou menos igual para toda a gente e estamos a garantir que o topo também não consegue acumular um nível ridículo de recursos. E com isso, ou seja, como disseste agora, a teoria da meritocracia não é uma coisa que te assiste muito, não é uma coisa que tu confias muito. Quem acreditar em meritocracia em 2026 não vê notícias, eu não sei. Não é possível acreditar. Quando tu tens o Elon Musk a ser quase um presidente sombra dos Estados Unidos durante não sei quanto tempo, porque financiou a campanha do Trump, é tipo, não há meritocracia aqui. Aliás, toda a cadeira do Elon Musk
é um caso de estudo para como não existe meritocracia. Mas não sou fã da teoria, não é possível. Ou seja, pessoalmente, eu acho que a teoria da meritocracia é uma coisa que superficialmente é interessante. Eu acho que a teoria da meritocracia é superficialmente interessante. Quando tu começas a desembrulhar e a ver o plano de uma maneira muito mais longínqua, tu começas a perceber, na minha opinião pessoal, que realmente há inúmeras falhas e que as pessoas não partem todas do mesmo. Eu vou dar-te um exemplo basiquíssimo, que é um jovem do interior do país não tem os mesmos acessos que um jovem que viveu e nasceu toda a vida em Lisboa. Nem que seja de transportes públicos. Por exemplo, ou seja, eu vivendo no Porto ou vivendo em Castelo Branco é um bom exemplo. Porto Alegre, que até é mais perto de Lisboa. É mais difícil eu chegar a Lisboa de Porto Alegre do que do Porto. Percebes? Ou seja, coisas tão simples como não haver comboios, como não. Há todo um conjunto de coisas que me dão mais ou menos privilégio. Portanto, eu não estou a dizer que é impossível viver num mundo meritocrático. Nós não vivemos nele. Isso é garantido. Eu acho, o mundo em que eu gostava de viver é um mundo que tenta combater precisamente essas desigualdades para que haja muito mais possibilidade da meritocracia funcionar. Sim, era o que eu preferia que acontecesse. Era precisamente, ou seja, se toda a gente tiver acessos de qualidade, a meritocracia se calhar é um sistema que até pode funcionar melhor. Toda a gente, não é que toda a gente parte do mesmo sítio, mas pelo menos estão um bocadinho mais perto dos outros. Certo, exatamente. E aí se calhar a meritocracia já fará mais sentido. Eu acho que é um exemplo relativamente bom disto e sei que há malta com este treinamento e já vi discussões na internet sobre isso que é a escola pública. Certo. E a candidatura que tu fazes à faculdade quando fazes os teus exames nacionais, etc. Ou seja, se a meritocracia se baseia no mérito e no esforço individual, porque é que existe um sistema privado de educação que te facilita a entrada? Eu não estou a dizer que uma pessoa que estuda no privado não se esforça, não é dedicada e não vai ser um profissional. Não digo isso, não acredito nisso. Mas, por exemplo, eu já fiz candidaturas a faculdades privadas. Certo. Entrei. Mas não vou comparar o facto de tu obtens notas ou não tens. É isso, eu valorizo imenso o nosso. E por acaso, quando estávamos aqui a falar, eu pensei exatamente no sistema de ensino público. O nosso sistema de ensino público é extremamente meritocrático. Não te pergunta quanto dinheiro é que tu tens na carteira, mais ou menos. Na altura que eu estudei, perguntava-me um bocadinho. Agora pergunta-me. Mas, lá está. Não se interessam muito pelo dinheiro que tu tens na carteira, não se interessam muito de onde é que tu vens, qual é o teu background, se mataste alguém, não interessa. Que notas é que tu tens? Tens notas suficiente para entrar aqui? Bacana. Então, podes vir. Podes vir. Em comparação com o sistema de ensino americano, por exemplo. Harvard tem das pessoas das pessoas mais ricas do mundo inteiro. Durante muitos anos, não sei como é que está agora, mas durante muitos anos, só deixavam lá entrar brancos. Tudo o que fosse diferente de branco, até podia ser asiático. Eles torciam um bocadinho para isto. Pá, que é estranhíssimo, é tipo, porquê é que estamos a selecionar pessoas? O critério deles na altura era basicamente como provável era tu teres sucesso. Porque se tu tivesse sucesso e dissesse que vinhas de Harvard, havia mais pessoas a querer ir para Harvard, portanto eles podiam fazer mais dinheiro dessa maneira. E na altura que a Harvard apareceu, tu para ter sucesso, isto ser branco. É uma questão de rankings. Exatamente. Pá, isso para mim é descabido. Como é que estamos a vedar acesso a educação de qualidade com base no sítio onde tu nasceste, estás a ver? Com o teu apelido, estás a ver? Pá, isso faz-me imensa confusão e acho que o nosso sistema público é um ótimo exemplo disso e inclusive pelo facto de ser melhor, as poucas coisas que hoje em dia na percepção pública é visto como sendo melhor do que a iniciativa privada. Sim. Ou seja, é uma coisa que eu acho que Portugal destaca-se em relação a outros países, se calhar que são mais potências económicas. Não é? Que é, as pessoas gabam e querem a educação superior pública. Já não é, ou seja, existe uma elitização ao contrário, sim. Não é? Quem entra na nova diz que é... Exato. Ao contrário, ou seja, quando é numa privada,
Às vezes em conversa com amigos, porque eu estudei não sei quantas. Há malta que tosse o nariz e diz, estás na privada, estás a ver? Exato. E é gira esse nome. Exato, que é o contrário, porque normalmente não é. Mas é super uma questão de percepção pública, porque, por exemplo, o nosso SNS, com todas as falhas que tem, precisa de muitas melhorias e precisa de mais dinheiro entrar lá para dentro. E mais apostam nos profissionais. Imensas coisas. O nosso SNS tem imensos problemas para resolver. Ainda assim, dos sistemas de saúde mundiais, o SNS é incrível. Eu acho que as pessoas não têm noção de se forem comparar com todos os sistemas de saúde que existem nos outros países do mundo inteiro, Portugal não é péssimo. Nós somos, provavelmente somos dos melhores. E eu, por acaso, eu acho que ainda existe uma maioria da população defensora do SNS. Certo. Mesmo com as falhas, mesmo com atrasos, eu acho que ainda há uma boa parte da população portuguesa que é defensora. Eu sou extremamente defensora porque a minha mãe trabalha no hospital e eu nunca fui ao hospital privado. Nunca fui. Ok. Posso dizer, enquanto pessoa que frequenta com regularidade ambos os sistemas, muito poucas vezes notas diferença além das infraestruturas, tal e qual. E olha, por exemplo, há uns tempos fiz um vídeo sobre o sistema de saúde da Holanda. Tive muitos imigrantes portugueses que vivem na Holanda a comentar esse vídeo e a dizer: olha, o sistema cá é 100% privado. É péssimo. As infraestruturas incríveis, mas o serviço que prestam lá é péssimo. As pessoas não gostam daquilo. E eu acho que é isso que distingue o privado do público hoje em dia em Portugal. Porque os problemas estão lá na mesma. Há falta de médicos também no privado. Há falta de profissionais também no privado. A captação de médicos é um problema do sistema É isso. Sim. Portanto, os tempos de espera estão mal no privado também. Tudo o que está mal no SNS está mal no privado também, com a diferença que acaba por ser agravado porque há mais pressão no SNS. Porque o privado, quando não lhe apetece resolver, e por acaso é uma coisa que eu falo muitas vezes, é isto: a minha mãe é auxiliar no hospital de Santarém. E ela diz muitas vezes: nós recebemos doentes que vêm de São Limão. Exato. Ou seja, estão numa reta final de vida, que é mesmo assim, que é preciso investimento neles para eles terem um final de vida. Cuidados paliativos como deve ser, exatamente. E eles são enviados para o hospital. Certeza que a morfina está cá e o senhor deixa-me para ali, não quer comprar mais morfina, o estado se desenrasca. E é normal. E atenção, isto é uma coisa que eu penso muitas vezes e falo muitas vezes. O problema da diluição de recursos, e aqui falo especificamente de recursos humanos, é maioritariamente culpa do privado. Porque, imagina, tu tens na Amadora, tens 3 hospitais na Amadora. Só tivesse o único hospital que existe tinha os turnos todos preenchidos, porque não tinhas 3 hospitais para encher de médicos, provavelmente conseguias assistir as pessoas como deve de ser. Mas como tens um público e 2 privados, os 2 privados estão lá a diluir os recursos humanos, tens 3 hospitais que não estão a funcionar como deviam estar a funcionar. E isto é um problema ou seja, lá está, o problema do sistema de saúde não é um problema do SNS, é um problema do sistema de saúde. E sabes que eu vi uma notícia também recente que dizia que o Estado gasta em média na escola privada cerca de 90 mil euros por turma na escola privada. Imagina. Obviamente que as pessoas querem ter os filhos num colégio privado, cada um com a sua individualidade e todo o direito disso. Mas... Não com o meu dinheiro! Por favor! Mas a questão é, nós sabemos que a nossa geração, eu acho que a nossa geração foi maioritariamente fruto de escola pública. Sim, desde pequenino. Também diria que sim. Acredito que agora já há mais pessoas que também, porque a realidade é que em Portugal a capacidade económica cresceu. Mesmo as pessoas ainda bem. Exatamente, e ainda bem. Se calhar já há mais pais a recorrerem a colégios ou escolas privadas. Mas, se nós sabemos que existe um gigantesco problema no sistema público de saúde, de educação. É preciso porque há dinheiro público, mas acontece a mesma coisa com a saúde. 40% do orçamento de Estado para a saúde vai parar a privados. Como é que é possível? Como é que 40% do orçamento que está aí para o SNS está aí parar para privados? Não faz sentido nenhum. E lá está. Eu acho que isto, e bate no que estavas a dizer, é uma coisa que eu não sei porque só a direita é que se queixa. Há muita ineficiência
no nosso Estado que tem que ser resolvida, e eu desconfio que não é resolvida porque dá imenso jeito ao Montenegro e aos outros todos arranjar a maneira de pagar aos amigos. Tenho a certeza absoluta que dá imenso jeito a ver essas ineficiências, mas alguém tem que chegar lá e resolvê-las. E não vai ser o Chega, porque o Chega tem os mesmos amigos que o Montenegro e com o PS e com toda a gente. Os amigos são os mesmos. Portanto, eu acho que as gerações mais novas, malta da nossa idade, malta mais jovem, já começa a votar menos nos partidos tradicionais, e eu acho que efetivamente só se vão resolver muitos dos problemas quando quem chegar à governação não forem pessoas com portas giratórias para os tais amigos. E a ele, francamente, eu acho que é farinha do mesmo saco, malta do PSD e não sei o quê. Chega e o PS, por muito boa gente que tenha lá dentro, quem acaba a liderar o partido também são pessoas com os menos amigos. Portanto, ou surge um partido de direita que eu achava que ia ser a IEL sério, ou a malta começa a votar à esquerda, como deve ser, ou não sei, sinceramente. Ou então vai continuar a ser a mesma coisa. Corre esse risco. Então, ok, mudando aqui a temática da coisa. Já sabemos que as pessoas são muito politizadas, sabemos que a tua questão é a engenharia. Agora, eu quero focar no humor. Certíssimo. Vamos a isso, vamos dar para a política. Ok. Uma parte do humor que tu fazes é humor político. Certo. Não é? Gosto de misturar as duas coisas. As duas vertentes, exatamente. Qual é a recepção do teu público quando vê essa puxada política do humor? Então é assim, vou-te ser honesto. Eu, os primeiros anos em que fiz stand-up comedy, tentei, por ser uma pessoa interessada, por gostar, por ser uma pessoa que me interessa, tentei fazer humor político. O que eu sentia muitas vezes, e começa a andar agora, mas já vou lá, é que as pessoas não se importam. Ok. Eu confesso que podia ser falha minha também. Podia ser falha de eu não estar... Aliás, não é podia, era falha minha. Eu estava a escrever com base em referências que eu tinha e que achava que as pessoas iam ter, e as pessoas não tinham, nem tinham que ter porque não viam as mesmas notícias que eu e não estavam a par das coisas como estavam. Claro. Isso começou a mudar um bocadinho porque eu, não sei se é melhor, ajuda, por cento não, acho que as pessoas estão mais politizadas. Tá? Aconteceu qualquer coisa que trouxe de volta às pessoas o interesse, que querem estar informadas sobre o que está a passar. Eu acho que isso é uma tendência normalmente quando começa a haver uma grande bipolarização. Sim. Ou seja, há sempre uma tendência das pessoas. É uma das pouquíssimas vantagens disso acontecer, exatamente. Sim, eu também acho que é isso. E aliás, eu associo muito essa politização das massas com a ascensão do Chega. Sim. Portanto, é muito provável que tu... Também tenho essa ideia. Tanto para o apoio como para o desapoio. Exatamente, dos dois lados. Mas lá está, hoje em dia fala-se de política como antigamente se falava de futebol, estás a ver? Ou seja, é um assunto. Exatamente. Apesar de sempre ter sido, mas eu sinto que hoje em dia se calhar é o primeiro tema e depois é que se fala de futebol, estás a ver? Enquanto que antigamente era ao contrário. E isso também ajudou a que, como as pessoas estão mais atentas, eu consigo fazer mais piadas sobre isso e as pessoas têm as referências, riem-se. E depois, outra coisa que eu comecei a notar foi que quando realmente eu começo a ter o meu público e anuncio o espetáculo e vêm pessoas que já me conhecem, me seguem e já vão para lá porque querem ouvir falar sobre isso. Exato. Isso também ajudou. Mas acima de tudo acho que foi uma questão de eu conseguir começar a enquadrar melhor o humor, aliás, a política do humor. Começaste a ler melhor a sala. Exatamente, tal e qual. Porque às vezes eu punha-me a falar de coisas e é tipo... Não sei quem é o João Miguel Tavares. Eu lembro-me que fiz uma piada que eu adoro a piada e de vez em quando ainda a faço. Que era sobre o Miguel Sousa Tavares e sobre o facto de ele ser filho da Sofia Nelbrano e uma quantidade de coisas. Pá, e as pessoas não sabiam que era o Miguel Sousa Tavares, não sabiam que era a Sofia Nelbrano, e estavam para ali a falar de coisas e as pessoas estavam ali. Leste, não estava a entender nada. E às vezes é mais uma... E isso é falha minha. Porque, ou seja, eu não estou a conseguir introduzir corretamente as referências às pessoas para as pessoas depois conseguirem rir daquilo que eu estou a tentar fazer no que elas riem, estás a ver?
Pronto, e acho que foi uma habilidade que eu fui ganhando. Sentes que, como comediante, o facto de teres uma tendência política específica e que tu não foges dela, tu mostras, Certo. sentes que pode colocar-te as pernas em algumas coisas, a nível de público, a nível de crítica, menos trabalho na área da comédia? Não tenho sentido isso, mas pode ser por eu estar a leste disso. Não sinto que me... Aliás, olha, posso contar uma história. Há uns meses recebi uma chamada de uma senhora ali de um bar em Carcavelos, na Praia da Torre, no bar da Praia da Torre, no sítio de giro como se vai. Ela ligou-me a dizer que iam ter um evento grande e queria um humorista, a pedir-me cachê e não sei o quê. E eu, sim senhor. Pá, mas eu sou uma pessoa que gosta de saber para quem é que estou a trabalhar. Então fui investigar um bocadinho sobre a senhora e descobri que ela era do Chega. Como é que tu deste a volta à situação para apanhares Não fui. a vertente política? Não fui. Eu tipo, não, isto pode ser uma armadilha, a senhora vai-me matar. Então eu disse, não, olha, não quero, deixa estar. Olha, nesse dia não posso, nesse dia o meu cão morreu. Não sei. Então, não, ou seja... Sabe que ela fez um mau estudo de mercado? Sabes que eu pus-me a pensar nisso aí, como é que ela se lembrou de mim? Imagina, eu falo da mal do Montenegro e falo mal do PS também, não é? Portanto, ou seja, pode ter sido por aí, mas também falo super mal do Ventura, portanto pode ter sido mal, pode ter sido mau estudo de mercado. Pois é, eu acho que a senhora fez um péssimo estudo de mercado. Portanto, nesse aspecto, mas lá está, perco o trabalho que eu também, ou seja, eu é que não quis ir, estás a ver? Exato, foi uma opção pessoa, claro. Ou seja, o código foi tu, porque a senhora até te convidou, não é? Se calhar até acho que ao contrário, até sinto que às vezes tenho convites que se calhar não teria se fosse só um comediante normal, por ter este lado político e económico. Imagina, eu adoro. Acho que porque está, porque também sou uma pessoa muito politizada e imagino. Nem antes vou ver sobre política, tarde ver sobre política, antes ver sobre política. Então, se eu puder misturar as duas coisas, que é pode ter esse tipo perfeito. Exatamente. Mas eu tenho uma questão que é interessante, que é, tu não achas que há uma tendência para os humoristas serem de esquerda? Porque todos os humoristas que eu, ou pelo menos os mais conhecidos, certo. Eu rio imenso e acho imensa piada, mas depois penso assim, será que eu rio imenso e acho imensa piada? Porque há aqui, porque ele até está alinhado comigo, percebes? Tu não achas que há uma tendência? Então é assim, eu acho que há muitos humoristas que não são de esquerda, mas não querem dizer que nos outros. Então, das duas uma, ou são de esquerda, ou seja, se tu não souberes a inclinação política dele, é possível que seja inclinado à direita. Dito isto, eu diria que a esmagadora maioria é de esquerda. Mas eu também diria que a esmagadora maioria dos artistas é de esquerda. Eu acho que há algo, não sei se é nem precariedade do trabalho. Que pontapé! Não sei se está relacionado com isso, mas eu acho que há algo que puxa os artistas em geral mais para a esquerda. E curiosamente, no caso dos humoristas, e dos artistas em geral, há muitos artistas que vêm de famílias mesmo privilegiadas, até porque é mais fácil que os seus artistas se tivessem uma caminha, exatamente. E ainda assim, são de esquerda. Ocorrem assim. Não sei dizer o porquê, não sei se há alguma coisa no processo, ou seja, no facto de serem pessoas criativas que os levam mais para a esquerda, não sei se um artista é mais empático, então também se relaciona mais com os ideais de esquerda. Da parte dos artistas eu sempre posso falar mais. A ideia que eu tenho, eu estou numa faculdade artística, e mudou a minha vida. E às vezes a malta que diz, sabes, aqueles pais mais conservadores que têm medo que os filhos vão para faculdades artísticas, que ficam doutrinados, é para ter medo mesmo. Porque, ou seja, eu acho que tu tens contacto com tantos tipos de pessoas, com tantos tipos de história, com tantos tipos de origem. Pois. Tens tanto contacto com cadeiras e disciplinas ligadas à sociologia, à expressão, à história, não é? Que eu acho que é muito difícil tu não ganhares uma sensibilidade muito grande, a todos os níveis.
Isso faz muito sentido. Então dirias que as pessoas de direita são tendencialmente pessoas sem mundo? Ou seja, são pessoas que... Eu não percebo. Porque isso faz muito sentido, ou seja, tu estás em contacto, acaba por ser como aconteceu um bocadinho, ou seja, eu sair um bocadinho da minha bolha e perceber, ok, calma, mas há pessoas que não tiveram a mesma sorte na vida do que eu e, portanto, e essas pessoas também devem ter oportunidades, e isso faz muito sentido, sim. Estar em contacto com outras realidades, acho que é mais fácil empurrar-nos para a esquerda. Mas, de qualquer das maneiras, vou tentar responder. Eu não acho que seja pessoas sem mundo de todo, até porque eu acho que há malta direita com muito mundo. Sim. Com muitos mundos. Até é mais fácil, ou seja, quanto mais privilegiado tu fores, mais fácil é viajar. Sim, mas mesmo pessoas que se calhar não estão privilegiadas, que são pessoas super letradas e que são dentro. Eu acho que não são pessoas sem mundo de todo. Eu acho que a grande diferença essencial entre a esquerda e a direita é porque eu acho que também nós temos despido um bocadinho a política de modelo. Sim. Temos despido. Sim, de acordo. Quando nós somos parte do nível político tem de haver ok, não há aqui nenhuma superioridade moral a nenhum dos lados. Vamos ser práticos na coisa. Eu acho que tem muito a ver com a tua perspectiva pessoal, com a tua educação, com os teus valores, em relação ao que é mais justo. Percebes? Sim. É a tua definição de justiça. Sim. E também de liberdade. Não é? Porque se calhar uma pessoa dirá-te não, eu tenho de ser livre para... Eu devo ser livre para ter o número de casas que eu quiser. Certo. Eu tenho de ser livre para, sei lá, um faturado que eu quiser. É a questão da liberdade individual e eu acho que isso, economicamente, eu acho que isso é o que distingue verdadeiramente a esquerda da direita, é a noção de liberdade individual e o que é uma liberdade individual e a liberdade coletiva. A Simone de Beauvoir é uma filósofa francesa que eu gosto muito dela, acho que ela mudou muito a minha forma de ver muitas coisas. E ela diz algo do género, não sei citar corretamente, mas ela diz algo do género: nós só somos verdadeiramente livres quando o nosso próximo também é livre, ou seja, quando quem está à nossa volta também é livre. E isso ressoa muito comigo, e eu acho que isso é uma diferença muito grande de quem pensa à esquerda e quem pensa à direita. Quem pensa à direita é eu devo ser livre para fazer o que eu quero e vou ter a minha luta pessoal. E quando quem está à esquerda vê coisa muito mais coletivista, ou seja, há pessoas que nascem sem braços, há pessoas que nascem sem pernas, e é importante nós coletivamente também trabalharmos para o bem-estar dessas pessoas e não só para o meu bem-estar pessoal. Sim, eu acho que é a diferença mais... ou seja, se tivermos de criar uma designação, eu acho que é a melhor maneira, porque também eu pessoalmente não sou muito a favor dos moralismos, entende? Apesar de, obviamente, se tu és mais inclinado para um lado político é porque achas que aquilo é mais correto. Não é? Sim, mas não é. Mas eu percebo o que estás a dizer e eu concordo. Eu acho, e muitas vezes à esquerda, principalmente à esquerda, há muito essa conversa da superioridade moral e o discurso molda-se muito à volta disso. E eu acho que as pessoas esquecem-se que no fim do dia a maior parte das pessoas estão cá todas porque querem o melhor, muitas vezes para si próprios, mas querem o melhor para toda a gente. E acham que o que é melhor para si próprio é o melhor para toda a gente. Em primeiro lugar, muitas vezes essa lógica não está bem correta. Mas é isso, no fim do dia, por muito que nós discutamos e não concordemos no meio de, a maior parte das vezes o que se está a discutir é como é que tornamos a sociedade um sítio melhor para toda a gente. Exatamente. Eu vou ligar a questão de tu como humorista. Achas que tens um nicho, não é? Achas que tens um tipo de público teu, que é a malta que gosta de se rir, de política, mas estavas-me a dizer que achavas que a maioria dos comediantes, depois isto dispersa porque é muita conversa, mas tem uma tendência, acho que é exatamente porque também estão mais ligados à área artística e existe uma tendência. Mas consegui enumerar-te alguns de direita, que se calhar não são muito famosos, mas consegui enumerar-te alguns de direita, mas que é melhor não, porque eles podem não querer. Não temos confusões, de todo. Pronto, muito bem. Ou seja, também existe. E eu tenho uma questão, que é, tu achas que o que tu fazes como humorista, e sendo que tens um público que gosta de ti, que empatiza contigo, e eu creio que as pessoas que nos fazem rir têm sempre o nosso carinho. Mesmo que... Sim, percebo. Entendes? Mesmo que
ai, não vou com ela 100%, já estou engraçada. Isso é uma forma fácil de chegar ao coração. Exatamente, é uma forma fácil. Tu sentes que as tuas opiniões políticas, tu sentes que as espelhas nos teus espetáculos? Eu diria que não. Isso foi uma das coisas que eu aprendi neste processo de aprendizagem. Eu acho que é muito mais fácil fazer quem está à nossa frente rir se nós formos mais neutros. Se nós partimos de uma posição mais neutra e de repente. Mas o leitor é bravo ou não? Ou seja, e eu dar este splash, mas eu acho que são muito mais técnico e muito mais complexo, por exemplo, nos meus vídeos, em que às vezes tento incluir humor, mas eu, por exemplo, nos meus vídeos eu acho que estou a falar de política e às vezes faço humor. E quando estou em cima do palco é ao contrário. Okay. Quando estou em cima do palco estou a fazer rir e às vezes falo de política. Percebes? E eu acho que essa distinção é muito importante para um performer, ou seja, quando tu estás. Eu acho que quem te vai ver não quer saber. Não se quer chatear. Não quer estar a pensar sobre essas coisas, quer me rir. E foi por isso que eu cá vim. E quando eu aprendi a respeitar o público dessa maneira, porque eu acho que era esse o meu problema inicialmente, eu queria falar sobre aqueles temas. Mas as pessoas que estavam a ouvir estavam ali porque se queriam rir, não queriam necessariamente falar sobre aqueles temas. Então quando eu troquei o foco, disse, não, ok, o foco principal agora é fazer as pessoas rir. E vou tentar fazê-las rir, mas a falar sobre este tema, ou pelo menos, e lá está, e isso acaba por ser o fator principal, que muitas vezes não se aprofunda muito o tema, é só, muito à superfície. Sim. Certo, ok. Por acaso não tinha essa ideia, que tu partias de uma posição neutra. Eu acho isso interessante. E já vi alguns vídeos teus mas pode ser, isto pode ser pelo enviesado, a pessoa já enviesada da origem. Não, atenção, eu quando digo neutro eu claramente falo de coisas e notas que sou de esquerda e malho no Ventura, certo. Mas toda a gente malha. Exatamente. Okay. Ou seja, não é, eu malhar no Ventura não diz, estejam esquerdados. Eu malhar no Ventura é tipo... É normal. Exato, as pessoas malham no Ventura, tá? É tipo 70% das pessoas não gostam de Ventura, portanto se eu malhar no Ventura, 70% das pessoas vão rir, estás a ver? E mesmo as que se não se rirem, olha, por exemplo, aconteceu num dos últimos espetáculos que eu fiz, tipo eu perguntei, quem é que votou no Ventura? E tipo, ninguém levanta o braço, às vezes eu brinco a situação, tipo, não levantam o braço, mas estatisticamente, alguém... Tentar pelo menos para 5 pessoas. E houve uma senhora, começou a dizer, Bill votou! E essa situação foi cómica, estás a ver? Ou seja, lá está, o humor não tinha preconceito. Exatamente. O humor é a parte importante, é as pessoas divertirem-se com aquilo e rirem-se. Se eu conseguir brincar com temas que eu também gosto de falar, melhor. Yeah. Ok. Não, mas isso faz-me todo o sentido, ou seja, não é fazer humor ligado à política não quer dizer que tu tenhas claramente, ou que tornes óbvio o teu caminho. É isso, não é doutrinar. Exatamente, não é doutrinar, exatamente. Pronto, se calhar esse meu cadastro nos chega até a chupiar e foi bom para toda a gente. Porque isto é também, quando nós vamos a um espetáculo de comédia, nós não queremos ser julgados, queremos rir, nós queremos uma coisa leve. É isso. E é bom ter essa noção. Ok, e uma questão. Também para informar ali a malta, isto vai diretamente para a minha tese de mestrado, ok? Porque eu como tenho imenso tempo livre, faço um podcast e agarro malta para responder algumas questões em relação à minha tese de mestrado. Eu já te fiz, portanto, mas o grande ponto o tema da minha tese é o humor de monte ao teu mestrado. Ou seja, eu quero tentar perceber se sabemos, tendo a perfeita noção de base, que não vou ter conclusão exata nenhuma, certo. Não é? Mas qual a opinião das pessoas sobre o humor e a influência do humor nas perspectivas políticas? Certo. Principalmente quem é mais jovem. Tu achas que tu como humorista e outros colegas teus, vocês podem influenciar através dos vossos espetáculos, das vossas piadas, politicamente as pessoas? Principalmente os mais novos. É assim, eu acho, bem, qualquer pessoa consegue influenciar, o que quer que seja, né? Eu acho que, como tu disseste bem, o humor acho que acaba por ser uma boa maneira de chegar ao coração das pessoas. Mas como nós estivemos aqui agora a discutir, independentemente das tuas convicções, e por muito que eu brinque quando tu teres votado no Ventura, e nós os dois nos rimos, a pessoa votou no Ventura na vida. Claro. E não mudou de opinião por eu a ter feito rir
em relação a ter votado no Ventura. Eu acho que o humor se tornou, nos últimos anos, um bom veículo de informação. Ou seja, eu acho que muitas pessoas que se calhar não viam notícias, não estavam por dentro da política, se calhar agora com o programa do Ricardo Araújo Pereira, Certo. até acabam por receber mais informação e acabam por estar mais envolvidas nesse aspecto. Ou seja, eu acho que o humor se tornou um novo veículo dessa informação. E isso naturalmente vai permitir que as pessoas, com informação nova, tomem decisões se calhar diferentes. Agora, foi o humor que as influenciou a tomar essas decisões diferentes? Eu acho que não. Eu acho é que se tornou uma forma mais leve de informar as pessoas que se calhar não viam notícias ou que se calhar não viam debates televisivos. O humor tornou-se um veículo novo para a política e eu acho que isso Sempre efetivamente... foi. É isso. Mas, exato, sempre foi. Mas, ou seja, o humor não é o fator decisivo, é o veículo de informação. A informação é que depois faz com que as pessoas tomem a decisão X ou Y. E pronto, acho que é, portanto, se é termómetro ou termostato, eu diria que é termómetro, ou seja, é uma ferramenta para a tomada de decisão e não é um influenciador direto, eu acho. Ok. Vou só explicar aqui, porque a grande questão é da minha tese de trabalho que eu faço, é se o humor é termómetro ou termostato. Ou seja, sendo que o termómetro é aquilo que vê a temperatura, não é? Ou seja, é como se o humor fosse aqui uma balança para perceber é claro que a população está mais inclinada. Exato, ou seja, acaba também por refletir. Se que aí é outra discussão. Mas vá, continua, desculpa. E o termostato seria, pelo contrário, algo que aquece ou arrefece. Ou seja, o humor seria um veículo de maior ou menor tensão política e mais para um lado ou mais para o outro. Aliás, eu acho que um bom exemplo de que, ou uma boa prova, se calhar, de que o humor efetivamente não tem um poder de facto influenciador é que, como falámos, a maior parte dos humoristas tendem para a esquerda e a nossa sociedade tende para a direita hoje em dia, não é? É um dos argumentos que, eu por acaso vi um sketch do Ricardo Araújo Pereira e é um dos argumentos que ele dá, ou seja, ele diz que na altura da primeira vez que o Trump foi eleito. Certo. É isso, os humoristas malhavam todos nele e gozavam com ele. Exatamente. E a malta ria-se e quem visse superficialmente dizia não tem hipótese e depois acabou por ganhar. Exatamente. Portanto, não vou dar opinião em relação ao termómetro da termostato porque eu só faço análise. Eu só faço análise de mas queria muito saber a tua opinião sobre esses. Embora eu também acho ingênuo achar que o humor não tem poder nenhum. Ou seja, nem que seja só este poder de manipulação de informação, exatamente. Eu acho que o humor tem poder, eu enquanto humorista tenho uma opinião e se eu tenho uma plataforma para chegar a muitas pessoas e consigo que essa opinião chegue a muitas pessoas, isso tem poder, e é ingênuo dizer que não tem poder. Agora, se é o humor em si, eu não acho que é o humor em si, eu acho que é a minha vontade ou não de influenciar as pessoas. Se eu enquanto humorista não tiver interesse em influenciar as pessoas, provavelmente não vou influenciar as pessoas. Ou seja, eu diria que não é necessariamente o humor que influencia as pessoas, há pessoas que influenciam outras pessoas. Exatamente. Bem, Levi, muito obrigado. Aqui foi espetacular, não é conversa, eu ficava aqui 3 horas. Eu sabia disso, quando convidei eu que sabia disso. Um dos meus grandes problemas quando eu convidei foi como é que eu vou equilibrar os tempos com este rapaz? Sim, há quanto tempo é que estamos aqui? Não faço minha ideia. Não, foi agora. Mas é o que estás a dizer, por acaso também ficava aqui agora. Tipo, a conversar, não é? Mas, malta, como vocês sabem, nós fazemos ilustração, ou feito uma ilustração, pronto, para nós encerrarmos aqui nesta conversa. Eu queria te pedir, né, para tu veres, para mostrarmos ali para aquela câmara, ok? Esta foi a tua. Sei bem. Porque imagina, tu, tal como todos os meus convidados, não têm as fotografias. É um problema dos meus convidados. Pois é a malta do vídeo, não é? É a malta do vídeo. Mas imagina, eu sou um bocadinho igual, sabes? Eu tenho de ligar nas fotografias. Sabes que às vezes olho para o meu filho e fico, que horror. Há malta que tem filhos bem bonitos, lindos, fodas, e depois aquilo tudo faz sentido junto, e depois eu olho para o meu filho e é só a minha cara assim. Com um título amarelo aqui. Mas sabes que eu já tentei fazer aquela coisa de, ok, eu vou planear as capas dos meus reels, estás a ver, para aquilo ficar bonito na mesma,
Mas há sempre alguma coisa que... Eu para já isso sequer não consigo. Tipo, há malta que planeia a mesma capa e faz a capa toda bonita e faz upload de uma capa diferente para aquilo ficar. Eu não. Eu já fiz isso. Paciência. Eu até tenho a capa toda organizada e eu faço isso. Ok, vou arranjar uma capinha bonita. Até porque imagina, as capas bonitas afastam rápido. Porque quando a pessoa vai ao teu perfil e não vê logo o tema do vídeo, pois é, isso faz sentido. estás a ver, arrasta só e aquilo fica reservado para o teu público. Sabes que eu gosto de haters? Eu tenho um guilty pleasure que é os haters. Eu acho que te ensina muito de como. Eu gosto que as pessoas não gostem de mim. Mas o quê? Mas estás desafiante? Não sei, tenho que falar isso com a minha psicóloga, não sei o que é. Porque eu também devia arranjar uma coisa dessas. Eu digo, fazia bem toda a gente, toda a gente devia fazer terapia, não é? Também acho. Para tu resolveres alguns problemas interiores. Purgar merda, Para ser feliz dentro de ti. Não, sem dúvida. Muito obrigada por ter estado. Obrigado pelo convite. Tchau, Maldinha.